Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Tempo de Bola, com Hugo Cerello, um papo por fora do campo sobre o presente e o passado esportivo. E hoje, 13 de agosto de 2019, muita gente pediu para a gente poder falar aqui sobre o aniversário da Libertadores 97, a segunda do clube, o bicampeonato da Taça. E é importante lembrar que essa caminhada começou muito antes, foi dentro do Palestra Itália, um ano antes, quando o Palmeiras, do ataque dos 100 gols, enfrentou o Cruzeiro Esporte Clube pela final da Copa do Brasil. E foi lá dentro da Toca do Lobo que o Cruzeiro saiu com o caneco. E o herói daquela noite seria novamente herói em 97. Estou falando de Nelson de Jesus da Silva, o Dida. Naquela final, meu amigo, o goleiro canhoto pegou até tiro de bazuca a queima-roupa. Deu mais um título nacional ao clube e classificou o Cruzeiro para a Libertadores 97, que foi na tábua da beirada. O começo da jornada tinha roteiro para ser uma catástrofe mesmo. O Cruzeiro conseguiu perder as 3 primeiras partidas na fase de grupos contra Grêmio, Sporting Cristal e Aliança Lima. O técnico Oscar, que era uma aposta, o mesmo Oscar que foi zagueiro e craque pela seleção de 82 e pelo São Paulo. Durou pouco tempo, rodou na fase de grupos e a diretoria buscou o Antônio Lopes, aquele mesmo, o delegado, que também não aguentou o tranco não, caiu rapidinho e o jeito foi ir em busca de Paulo Autuori, que na época era muito prestigiado e campeão brasileiro em 95 pelo Botafogo. O Cruzeiro sabe se agigantar diante das dificuldades e surpreendeu vencendo os 3 últimos confrontos da fase de grupos. O mais difícil foi contra o Grêmio em pleno Olímpico, onde o Cruzeiro venceu por 1-0 com gol de Palinha, um peixinho bem no comecinho do segundo tempo, aos 40 segundos para ser mais preciso. Aí foi dessa forma que o Cruzeiro, portanto, passou raspando e o milagre motivou os jogadores e a torcida para um mata-mata que não estava tão difícil. A outra chave estava pesada com o River Plate, que era o atual campeão, com o Vélez Sarsfield, que era o atual campeão da Supercopa, inclusive numa final contra nós, um time muito forte, composto pelo goleiro e craque Chilaver, e também o outro clube argentino era o Racing, que na época vivia uma boa fase e foi campeão nacional. Porém, todos esses clubes ficaram pela outra chave e caíram ao longo do caminho. O Cruzeiro teve uma chave menos dura e logo de cara pegou o El Nacional do Equador. Por isso que a gente fala, pessoal, Libertadores também tem um fator sorte que não pode ser desconsiderado. No jogo da ida, o Cruzeiro perdeu por 1-0. E aí, na volta, a torcida fez sua parte, lotou o estádio e viu o Cruzeiro vencer por 2-0 e ir se classificando. Porém, no finalzinho, rapaz, os equatorianos bateram uma falta de longe, a bola bate na barreira e mata o Dida, que foi pego bem no contrapé. Mas catar a penalidade era a maior marca na gloriosa carreira do baiano. O Mineirão comemorou, mas não se surpreendeu quando o Dida voou para defender e classificar o Cruzeiro para as quartas de final. O Wilson Gotardo bateu o último pênalti e o Cruzeiro então estava classificado. Só que o adversário dessa vez era muito pesado, era simplesmente o Grêmio, que era campeão da Libertadores 95 e do Brasileiro 96. Também foi campeão dessa mesma Copa do Brasil deste ano, em 97. E o primeiro jogo foi no Mineirão e o Cruzeiro bateu por 2-0, gols de Elivelton e Alex Mineiro. Na volta, o Cruzeiro foi muito beneficiado e eu vou te explicar por quê. A gente tem que ser justo, a gente reclama quando é roubado, principalmente quando foi, por exemplo, na final da Copa do Brasil 93, quando numa vergonha a seleção brasileira convocou o Marco Antônio Boiadeiro, deixando a gente desfalcado do nosso principal craque à época, mas em 97 isso aconteceu ao nosso favor. O calendário brasileiro sempre foi uma zona e dessa forma o técnico Zagallo convocou o Paulo Nunes e o Carlos Miguel, que estavam arrebentando pelo Grêmio e foram disputar a Copa América da Bolívia. E não ficou só nisso não. A seleção do Paraguai convocou o Arce, lateral direito excepcional. E aí, meu amigo, o Grêmio perdeu seus 3 principais atletas para o jogo da volta. O Cruzeiro teve um certo benefício nisso, teve uma certa sorte. E no Olímpico, o Cruzeiro administrava um 0-0 bem, até que o Fabinho, nosso primeiro volante, camisa 5, se contundiu. Aí ele teve que ficar em campo só para cumprir número com uma substituição já planejada, mas aí, mesmo baleado, ele caminhou mancando até a grande área e, por incrível que pareça, recebeu um cruzamento, matou no peito e fez um gol. Deve ter sido talvez o único gol da carreira do Fabinho. Se fez 3 gols foi muito. O tricolor ainda pressionou no segundo tempo e chegou a virar o jogo. Bateu de 2-1, mas aí já era tarde. E o Cruzeiro sacramentou uma freguesia para cima do Grêmio que durava desde o Brasileiro de 66. Depois durou um certo tempo maior ainda aí, né, pela Libertadores de 2009 também.
pela Copa do Brasil de 2017. A única vez em que o Grêmio eliminou o Cruzeiro num mata-mata foi na semifinal da Copa do Brasil de 2016. Cruzeiro, então, classificado para mais uma semifinal. E eu vou falar o nome de um herói que você já está ficando acostumado. Dida. O Cruzeiro pegou um velho rival de Supercopa e de Recopa, simplesmente o Colo-Colo do Chile. Era o 7º confronto em mata-mata somente naquela década. Era impressionante. Toda a Supercopa sempre tinha um Cruzeiro e Colo-Colo. O Cruzeiro geralmente levava a melhor. Porém, o Colo-Colo foi o campeão da única final direta entre eles dois, que foi na Recopa, se não me engano, de 92. O jogo da volta foi no Chile numa data especial, 30 de julho, aniversário da Libertadores 76, e no mesmo palco, o Estádio Nacional de Santiago. E aí, o jogo estava emocionante porque foi um verdadeiro tiroteio. O Cruzeiro tinha vencido no Mineirão por 1-0, gol do Alex Mineiro, mas no jogo da volta o Colo-Colo partiu com tudo e chegou a vencer o jogo por 3-1, eliminando o Cruzeiro. Dessa forma, o time não teve escolha a não ser parar de se defender. É importante lembrar, o Cruzeiro 97 jogava na maior parte do tempo com 3 volantes e um lateral direito que sabia marcar muito. Era um time que primeiro se defendia, mas aí não tinha realmente escolha no segundo tempo e partiu para cima. E aí o Cleison fez um gol de rebote, uma cobrança de falta forte, o goleiro rebateu, o Cleison chegou de primeira e mandou para a rede, e aí o jogo foi para os pênaltis. E aí adivinha quem vai ter uma estrelinha brilhando mais uma vez? O Dida pegou 2 penalidades impossíveis. A primeira dela, uma paulada do craque Bassai. O Bassai, que já tinha feito 2 gols de pênalti com a bola rolando ao longo dos 90 minutos, foi bater o primeiro pênalti. Enfiou uma bomba no meio do gol e alta. O Dida teve a frieza de não escolher canto. Qualquer goleiro brasileiro hoje tomaria esse gol. O Dida não. Esperou, foi frio e defendeu bem no meio do gol. Mas a segunda defesa que ele faz é absurda, porque ele pega um chute alta, forte, no canto. Uma coisa cinematográfica. O Cruzeiro então estava classificado para a sua 3ª final de Copa Libertadores. E aí, novamente, um time da fase de grupos era o nosso adversário. Assim como foi o Grêmio nas quartas, a gente pegou o Sporting Cristal, que também estava no mesmo grupo nosso. Só que o Sporting Cristal cresceu muito, estava um time bom, tinha um meio-campo chamado Julinho, muito bom, e tinha principalmente eliminado o badalado River Plate de Sorin, River Plate de Crespo, River Plate de Francescoli, enfim, um grande River caiu para o Sporting Cristal. O fato é que o primeiro jogo no Peru, esse foi de realmente dar um certo sono, e o empate ficou em 0-0 mesmo. Mas no jogo da volta, o Cruzeiro então foi pro tudo ou nada, mas sem esse desespero também. O primeiro tempo foi com mais chances pro Cruzeiro, só que na segunda etapa é que a história realmente aconteceu. Aos 25 minutos, o Solano cobrou uma falta, uma pancada no canto direito. O Dida espalmou dando um rebote para frente, porque era uma bola muito forte, e um atacante apareceu do nada, brotou no chão para emendar de primeira para o gol aberto. Mas Dida teve uma explosão física impressionante, uma agilidade monstruosa, se recompôs e fechou o gol, espalmou, e aí até o Galvão Bueno tem uma marca, né? Ele narra e fala que se o título viesse, metade ali era do Dida. O susto foi grande e nessa hora a torcida começou a cantar mais. 5 minutos depois, a glória. A defesa do Sporting Cristal cortou uma bola de escanteio. O rebote foi para fora da área e encontrou a perna direita do canhoto, Elivelton. O garoto chutou fraco, mas a tradição do Cruzeiro conduziu a bola para que passasse por debaixo da palma da mão do goleiro Belário. O Mineirão explodiu. E o autor do gol, isso é importante a gente falar, a comemoração de Elivelton. Ele não correu para a câmera. Ele não beijou a aliança para a noiva, não fez média fazendo gesto com torcida organizada e muito menos fez dancinha estúpida. O Elivelton atravessou o campo e correu para abraçar o Dida, agradecer pela defesa milagrosa que ele fez 5 minutos antes. Um gesto simples que revela a grandeza de um homem, um herói que reconheceu um outro herói. Essa
foi a escrita de mais uma página heróica e imortal. Pessoal, esse foi o nosso podcast da Libertadores 97. A gente volta sempre aqui, sempre com temas aleatórios. O nosso programa aqui é sempre focado nas datas e em muitos assuntos, mas hoje a gente fez um podcast especial tratando especificamente sobre esse tema, o Bi da Libertadores 97. Lembra que você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp 379-9151-3120, 99151-3120, 37, porque aqui eu falo por Divinópolis. O meu nome é Hugo Cerello e é um prazer estar com você.